que você veio hoje. Essa é a nossa videoaula 24 e nós vamos falar de um assunto novo, logaritmos. Ele vai ser dividido em 4 tópicos, 4 pedaços, para não ficar muito grande a gravação. Como é um assunto novo, vamos começar detalhando com mais calma o que ele representa. Existem certas equações exponenciais que não podem ser resolvidas através das propriedades das potências. Observe, por exemplo, a equação 2 na x é igual a 5. Com os conhecimentos adquiridos até aqui, só podemos afirmar que x é um número maior que 2 e menor do que 3. Porque 2 ao quadrado é 4 e 2 ao cubo é 8. Não sabemos qual é o valor de x nem como determiná-lo. A pergunta é, a que expoente devemos elevar o número 2 para obtermos o número 5? Pois bem, esse expoente x procurado, a partir de agora, recebe um novo nome, logaritmo. Vamos começar com a questão mais simples. 3 na x é igual a 9. Sabemos que x é 2. E a partir de agora diremos que esse 2 é o logaritmo de 9 na base 3. Escreveremos assim, logaritmo de 9 na base 3 é igual a 2. Aquele número menor ali da expressão chama-se base. E aquele 9 é o logaritmando. E a leitura correta é logaritmo de 9 na base 3. Perceba que a resposta de logaritmo de 9 na base 3 é 2, porque 3 ao quadrado é 9. Ou seja, 2 é o expoente do 3 que resulta em 9. Assim, você sabe dizer quanto é que vale logaritmo de 8 na base 2? A resposta procurada é o expoente de 2 que resulta em 8. Ou seja, a resposta procurada é 3. Portanto, o logaritmo de 8 na base 2 é igual a 3. Certo? Vamos definir ele um pouco mais detalhadamente. Dado um número a positivo e diferente de 1 e um número b positivo, se a elevado na x é igual a b, dizemos que x é o logaritmo de a na base b. Indicamos desse modo que está aparecendo na tela. Logaritmo de b na base a é x, c somente c, a na x for b. Portanto, x é o expoente do a, que resulta em b. Na expressão x igual ao logaritmo de b na base a, dizemos que a é a base do logaritmo. E essa base tem que ser maior do que zero e não pode ser 1. O b é o logaritmando e o b tem que ser positivo, ou seja, maior do que zero. X, que é o resultado, nós chamamos de logaritmo. Exemplos. Determine o valor dos logaritmos abaixo. Logaritmo de 16 na base 2. 2 elevado a qual número dá 16? Se tu descobrir esse resultado, tu descobriu a resposta. 2 elevado na 4 é 16. Portanto, o logaritmo de 16 na base 2 é 4. Segunda pergunta. Logaritmo de 1/9 na base 3. 3 elevado a qual número dá 1/9? Quando tu descobrir essa resposta, tu determinou o resultado desse logaritmo. 3 elevado na menos 2 é 1/9. Quando o expoente é negativo, inverte o número e fica 1 dividido por 3 ao quadrado, que dá 1/9. Portanto, algumas respostas a gente calcula sem dificuldade. E quando houver alguma dificuldade, a gente estabelece uma conta, uma equação e resolve. Por exemplo, logaritmo de 2 na base 4. 4 elevado a qual número dá 2? Eu não sei. Então, vou escrever. 4 elevado a um número desconhecido é 2. Esse número desconhecido eu vou chamar de x. Eu posso decompor o 4, fica 2 ao quadrado. Então, eu vou escrever 2 elevado na 2x é igual a 2 na 1. Como as bases são iguais, eu vou cancelar as bases, como nas equações exponenciais. Fica uma igualdade de expoentes, 2x é igual a 1, e o x é igual a 1/2. Portanto, o resultado que eu estava procurando é 1/2, que é a resposta de logaritmo de 2 na base 4. Mais um exemplo. Logaritmo de raiz de 243 na base 1/9. É impossível saber isso sem fazer nenhum cálculo. Mas o que eu estou procurando? Eu estou procurando qual é o expoente de 1/9 que resulta em raiz de 243. Aplicando as propriedades de potência que eu usava para resolver equações exponenciais, eu posso escrever assim. 1 sobre 3 ao quadrado, elevado na x, é igual a raiz quadrada de 3 na quinta. Eu decompus o 243
e essa decomposição mostra que é igual a 3 na quinta. Agora, aquele expoente 2 no denominador, quando eu jogo para o numerador, fica expoente menos 2. Então, do lado esquerdo eu tenho 3 elevado na menos 2x é igual a 3 elevado na 5 meios. Lembra que uma raiz sempre pode ser escrita em forma de expoente fracionário. Agora eu cancelo as bases e igualo os expoentes. Menos 2x é igual a 5 meios. Então, aquele menos 2 multiplica o 2, fica 4. Então, x é igual a menos 5 quartos. Portanto, o resultado de logaritmo de raiz de 243 na base 1 nono é menos 5 quartos. Algumas consequências da definição de logaritmo. O logaritmo de 1 sempre é zero. Por quê? A base que eu tiver ali, que é o azinho, elevado na zero vai dar 1. Ou seja, qual é o expoente que eu tenho que levar a base para resultar em 1? Sempre vai ser zero. Então, isso é uma característica que eu posso definir rapidamente. Logaritmo de A na base A. Qual é o expoente da base que resulta em A? Quando a base e o logaritmando forem o mesmo número, então o resultado sempre vai ser 1. Tá? Segunda consequência. Terceira consequência. Logaritmo de A na M na base A. Sempre vai dar M. Por quê? O expoente daquela base A, para resultar em A na M, é o próprio M. Então, é uma consequência da definição de logaritmo. Essas três aí eu acho meio naturais. A última é um pouco menos natural. A elevado na logaritmo de B na base A é igual a B. Quando a base da potência for igual à base do logaritmo que está no expoente, então o resultado sempre vai ser o logaritmando B. Vou explicar um pouco mais detalhadamente com alguns exemplos. Logaritmo de 1 na base 7. Qual é o expoente do 7 cujo resultado vai dar 1? Zero. Portanto, o logaritmo de 1 na base 7 é zero, que é a primeira consequência da definição que nós vimos agora. E quando a base e o logaritmando são iguais? Logaritmo de 5 na base 5. Pensa, aquele 5 que é a base, elevado a qual expoente vai dar 5? 1. Então, o logaritmo de 5 na base 5 é 1. Quando a base e o logaritmando forem o mesmo número, sempre o resultado é 1. Logaritmo de 3 na 4 na base 3. É 4, porque o expoente do 3 para resultar em 3 na 4 é, obviamente, o 4. Tá? Isso faz referência à terceira consequência da definição. E a última, que é a mais menos natural, 3 elevado na logaritmo de 2 na base 3. Perceba que a base da potência, que é aquele 3 grande, e a base do logaritmo, que é aquele 3 pequeno, são iguais. Quando isso acontecer, o resultado sempre é o logaritmando, portanto, é 2 o resultado. São exemplos das 4 consequências da definição. Logaritmo decimal. Bom, existem dois sistemas de logaritmos. Nós vamos ver os dois. Logaritmo decimal é o sistema de logaritmos de base 10. Quando a base do logaritmo é 10, nós dizemos que o logaritmo é decimal. Esses logaritmos também são chamados logaritmos comuns, ou de Briggs, que foi um matemático. O logaritmo decimal de um número é indicado simplesmente por log do número, ficando implícito que a base é 10. Se aparece, por exemplo, o logaritmo de 5, está implícito que aquela base que não aparece é base 10. Ou seja, eu estou procurando qual é o expoente do 10 que resulta em 5. Para descobrir isso, eu uso a calculadora. Tem uma tecla na calculadora que é a tecla log. É só tu digitar na tua máquina logaritmo, apertar essa tecla, 5 em seguida e apertar o igual. Vai aparecer aproximadamente 0,6990. Na verdade, vai aparecer 0,69899. Tá? E arredondando para 4 casas decimais, eu posso abreviar, escrever 0,6990. Logaritmo de 2. Lembra, o que eu estou procurando? Estou procurando qual é o expoente de 10 que resulta em 2, porque a base ali é implícita e é 10. Então, se tu usar a tecla do logaritmo da calculadora, vai dar 0,3010. Querendo dizer o seguinte, 10 elevado na 0,3010, se tu apertar o igual, vai dar 2. É isso que está acontecendo aqui nesse cálculo de logaritmo. Lembra, o resultado do logaritmo é o expoente que eu tenho que colocar na base para resultar no logaritmando. Agora, logaritmo de 10. Bom, a base é 10.
Lembra que quando a base, que não está aparecendo aí, está implícito, quando não aparece é sempre 10. Quando a base e o logaritmando são o mesmo número, então o resultado vai ser 1, porque 10 elevado a 1 é 10. E a letra D, logaritmo de 100, a base é 10. 10 elevado a qual número dá 100? 2. Então o resultado desse logaritmo é 2. Tá? Então quando a base não estiver aparecendo, aparecer log apenas, então nós devemos entender que a base está implícita e vale 10. O outro sistema de logaritmo é o logaritmo natural, e é o sistema de logaritmo cuja base é o número de Euler. Ele é em homenagem ao Leonhard Euler, um matemático, e por isso é representado pela letra minúscula E. Nós já vimos isso aí na exponencial natural. Indica-se um logaritmo desse sistema simplesmente por Ln. Não é um IN, hein? É Ln de x, do número. Então, se eu vir escrito log de 5, a base é 10. Se eu tiver escrito Ln de 5, a base é o número de Euler. Por exemplo, Ln de 2, tu vai usar a calculadora. Procura a tecla Ln, aperta ela e o 2 em seguida e tu vai encontrar na resposta aproximadamente 0,6931. Ln de 5 significa logaritmo natural de 5. Usando a calculadora vai dar 1,6094. A letra C é logaritmo natural Ln de E. Perceba que nesse caso a base e o logaritmando são iguais. Então a resposta é 1 sempre. Então, qual é o expoente da base E que vai resultar no próprio E? 1. O quarto exemplo, Ln de E ao quadrado. Bom, a base é E. E elevado a qual número dá E ao quadrado? 2. Tá? Com naturalidade nós descobrimos que é 2. Então aí são alguns exemplos de como calcular o logaritmo natural usando a calculadora, porque vai ser necessário usar a calculadora para calcular a maior parte dos logaritmos que nós vamos trabalhar. Alguns não, porque são de cálculo mental, mas a maioria que tu calcula é com o uso da calculadora. Ok, gente? Essa é a primeira parte de logaritmos. Obrigado pela companhia, bons estudos e até a próxima.